muitos anos ele já trabalha com o Ministério de Famílias, pelo Ministério Oikos, né? A primeira vez que o pastor El esteve com a gente, veio inclusive até, né, representando, acho que no ministério, não foi? Foi. Falando em maio, se eu não me engano, de 2016, no Congresso de Família, no mês da família, né? E eles trabalham muito com famílias também. Escreveram um livro, inclusive, sobre família, né? Ele, né? Trouxeram também. Aí. Tem livro para vender também, quem quiser adquirir o livro também. Então a gente fica muito feliz com a vida de vocês, com a vinda de vocês para cá também. Que Deus use muito a vida de vocês também, para nos abençoar. Vamos orar por esse casal, né? E lembrar do Theo, né? O Theo está no outro retiro. Isso. Né? Está lá com a juventude, lá da igreja dele também. Vamos orar por eles também. Pai, obrigado, Senhor, por essa família tão preciosa que o Senhor, meu Deus, preparou que estivesse conosco. Pedimos pela vida, meu Deus, do Elton, pela vida da Suzane, também, meu Deus, do Theo. O Senhor guarde ele lá e abençoe o retiro que ele está participando, fale o coração dele. E que o Senhor, meu Deus, esteja usando a vida, meu Deus, deste casal para ministrar também ao nosso coração. Amém, Deus. Nós te louvamos por tua bondade, te louvamos pela tua graça, misericórdia para conosco. Que o Senhor use poderosamente, em nome de Jesus. Amém. 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 Conseguiu colocar lá o fundo de tela para gente? Só para a gente lembrar aí. Vocês lembram qual que é o tema do nosso retiro? Transformados para transformar. Não, esse é o tema do ano. Estão sabendo. Quase, foi quase. Então o tema do ano qual que é? Transformados para transformar. E o tema do retiro? Transformados. Aí sim. Porque muda o versículo do retiro, né? Eu não sei se o Fernandão consegue colocar pra gente lá rapidão. Tá quase, tá baixando. Tá? A internet tá um pouco devagar. Né? Mas nosso propósito aqui é que realmente assim, nós saiamos daqui transformados. Amém. Tá? Saiamos daqui com as nossas vidas abastecidas pela palavra de Deus, pela presença de Deus, renovadas em sabedoria também, e com um novo propósito. Eu estava vendo um videozinho interessante, né? Agora tudo é videozinho, e estava mostrando lá o pessoal falando assim, retiro, o pessoal vai para lá, o pessoal se alimenta, o pessoal incendeia, daqui a pouco sai todo mundo se carregado e vai murchando durante o ano. O que é isso, gente? Não pode fazer isso não pode ir apagando ao longo do ano, não é? Por isso que eu chamo isso de crente bexiga furada. Crente bexiga furada é assim, né? Tem que estar sempre soprando, ele entra. Não sejamos crente bexiga furada, tá bom, gente? Nada, Fernandão? Daqui a pouco, então, no final a gente vai ver, tá bom? No final a gente vai ver. Pastor Elton, Deus abençoe você. Amém. Tá bom? Amém. Usa esse tempo aí conforme o Espírito Santo de Deus te orientar. Amém. Tá bom? Tudo bem, gente? Que bom estar aqui. Deixa eu só me ajeitar aqui, um minutinho. Dá licença. Do outro lado. Aí, beleza. Tudo bem. Ontem o pastor perguntou o nome da nossa igreja e ele falou que é bem sugestivo. Deixa eu explicar um pouquinho. O nome da nossa igreja, ela fica em Resende. Hã? Vai porque ele já entregou. Pode, por favor. Desculpa o desespero, tá? Não, fique em paz. Se não ficar, depois a gente bota uma cadeira, fica tudo certo. Nossa igreja fica em Resende, chama Casa de Paternidade, e é muito interessante porque às vezes a gente pega um Uber, né? E aí a gente bota lá Casa de Paternidade e as pessoas falam, nossa, não sabia que tinha uma maternidade aqui não. Mas não é casa de maternidade, é casa de paternidade. Por quê? Resende tem um histórico muito interessante. Resende tem a Academia Militar das Agulhas Negras. A Academia Militar das Agulhas Negras é onde todo oficial do Exército precisa passar por lá para ser um oficial do Exército. E aí, muitos cadetes, quando chegam lá, vêm de outras regiões do Brasil e, ao chegar lá, arrumam uma namorada para ficar os 4 anos almoçando e jantando no final de semana. É verdade isso.
E o que acontece isso lá? Eles engravidam mulheres e ao final dos 4 anos, muitas crianças ficam em Resende órfãs de pais vivos porque os pais vão embora. Outra realidade são as empresas. Muitas empresas que chegaram em Resende, trazem pessoas de fora, acontece a mesma coisa. Uma outra questão é que na história de fundação de Resende, na curva do rio Paraíba, conta-se que um indígena chega lá, começa a se engraçar com a filha do cacique, engravida a filha do cacique e foge com medo do cacique. E uma terceira e última. A padroeira de Resende chama-se Conceição. Conceição, não sei se vocês sabem, é a figura de uma mulher com uma criança no colo, sem a figura de um. Por isso Resende tem um histórico de orfandade. E Deus nos levanta como igreja para responder um anseio de órfãos que precisam de um pai. Olha que interessante. O relacionamento que a gente tem com o nosso pai físico reflete muito do nosso relacionamento com Deus Pai. Então, quem não tem a figura de um pai em casa, acaba tendo dificuldade de reconhecer Deus como um pai. Por isso, a nossa igreja, Deus levanta a nossa igreja para responder esse anseio de um povo que precisa enxergar Deus como um pai. Amém? Por isso o nome da nossa igreja é esse, e a gente entende que nós estamos plantados ali para responder esse anseio. Mas nós estamos felizes demais, queridos. Eu quero me apresentar para você não esquecer de quem a gente é, beleza? Eu sou Elton, casado com a Su e pai do Theo. E futuramente da Sara. Mas não está lá ainda não. Nós estamos trabalhando para isso e orando para que Deus faça a junção do que só Ele pode juntar. Nós estamos trabalhando, queridos, arduamente. Temos feito sacrifícios e mais sacrifícios para que o Senhor responda a nossa oração. Orem por isso. Isso é um desejo. Deixa eu contar uma história rápida. Em 2006, eu fui aos Estados Unidos a trabalho e eu sempre fui muito alegre, sempre fui muito espontâneo. E lá naquele trabalho, em 2006, Suzane foi no médico. A gente morava no Rio na época, eu tinha acabado de terminar o seminário, fiz seminário do Sul, na Tijuca, e quando eu estava lá, Suzane me liga e ela me dá a seguinte informação: pode ficar por aí, pode casar com uma americana, a gente era noivo, pode casar com uma americana, porque eu fui no médico e a médica disse que eu não posso ter filhos. E eu no telefone, lá do outro lado do mundo, falei para ela: você tá maluca? Seja homem, termina olhando na minha cara. Vai terminar por telefone? Que história que é essa? Volto pro Brasil, mas antes de voltar pro Brasil, eu cheguei no local, na igreja que eu ia trabalhar naquela manhã seguinte, que Suzane tinha me ligado, e eu estava com um semblante triste, e Dona Rita, uma senhora, uma diaconisa da igreja, americana, virou para mim e falou assim: pastor, você tá com uma carinha triste hoje. O que aconteceu? Eu disse: minha noiva me ligou ontem terminando comigo, porque ela foi no médico, o médico disse que ela tinha um tal de lúpus. Queridos, quando o médico te der um diagnóstico, não vá para o Google. Não vá para o Google. Quem já fez essa besteira? É a pior coisa que você pode fazer, sim ou não? Porque você só vê o resultado final do negócio. Eu nunca tinha ouvido falar de lúpus. E quando o médico falou para ela que ela não poderia ter filhos, e ela ligou para mim dizendo: eu sei que você quer ser pai, eu sei que você quer ter filhos, então eu estou terminando com você para você poder ser pai. E Dona Rita disse para mim naquela manhã seguinte: eu posso te dar um recado de Deus, pastor? Eu falei: é tudo que eu preciso nessa manhã. E ela disse: Deus manda te dizer que você vai ter filhos. Porque em inglês, querido, filho é child. Filhos é children. E ela não errou. Ela não disse: Deus vai te dar child. Ela disse: Deus vai te dar children, que é o plural de filho. E eu volto para casa com uma esperança muito grande no meu coração, e nos casamos. 2 anos depois vem o Theo. Sabe o que significa Theo? Deus. Para me lembrar que Ele é
a promessa que Deus nos deu, mas ele é 50% da promessa. Ainda falta Sara. Sara vai chegar. Nós profetizamos isso, nós declaramos isso, nós oramos por isso, nós jejuamos por isso, e eu creio que a palavra que Deus deu pra gente em 2006 ainda vai se cumprir. Amém. Abraão teve com 99, eu tô com 49. Deus tem 50 anos ainda para poder fazer esse negócio acontecer. Amém, queridos? Esse negócio de Deus tarda, mas não falha, eu não acredito nisso não. Deus tem os seus meios de trabalhar, sim ou não? E ele precisa trabalhar em nós. Então hoje à noite, quando eu chegar, eu vou falar assim: boa noite, pessoal, eu sou, você vai falar Elton, beleza? Eu vou falar assim: eu sou Elton, casado com a e pai do e futuramente da. Boa, galera! Muito bem, pode aplaudir, ajuda a aplaudir aí pra gente chegar lá. Vamos lá, gente, nesses poucos minutos que a gente tem para refletir juntos aqui, eu queria reler o texto com você, que é a divisa deste retiro. Quero, antes de mais nada, agradecer ao pastor pelo convite, toda a diretoria, todo mundo que está trabalhando. Gente, e esse pessoal da cozinha, hein? Que pessoal sensacional! Tá do lado do meu quarto. Me dei bem. Já me avisaram lá, ó, é só vir aqui de madrugada, não tem câmera. Eu falei, beleza, deixa comigo. Quero agradecer o carinho, a forma como nós temos sido recebidos. Obrigado, pastor, mais uma vez pela confiança. E vamos lá. Segunda carta aos Coríntios. Por que o nome dessa carta é Segunda Carta de Paulo aos Coríntios? Alguém sabe? Sabe por quê, querido? Porque quem escreve a carta é um tal de... Por isso, carta de Paulo. Então é carta de quem? Paulo. Muito bem. Mas é a segunda carta porque houve uma? Muito bem. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios porque ele escreve à igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, quem é de Corinto não é corintiano. Quem é de Corinto é coríntio. Beleza? Tá claro? Beleza? Como é que é quem nasce em Sorocaba? Sorocabano ou sorocabense? Não, peraí, gente. É sorocabano. Beleza. Se fosse a carta de Paulo à igreja de Sorocaba, seria a carta de Paulo aos... Tá entendido por que é Coríntios? E não é segundo Coríntios, é segunda Coríntios, porque é a segunda carta. Muito bem, acabou a minha fase de professor, vamos voltar para ser pastor. Diz assim o texto: portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Vamos orar? Deus, fala conosco nessa manhã, nós te pedimos isso. Usa-me apesar de mim, usa-me, ó Deus, apesar dos meus defeitos, das minhas falhas, mas que a minha voz, ao sair da minha boca, seja decodificada pelo Teu Espírito Santo, e o Teu Espírito Santo fale a cada um de nós conforme a nossa necessidade. Alguns aqui precisam ouvir algo do Senhor, outros precisam ouvir outra coisa do Senhor. Então o Espírito, assim como aconteceu ali em Atos, quando eles anunciavam na língua própria e cada um ouvia na sua própria língua, que assim aconteça nessa manhã. Que eu fale e no meio do caminho haja um agir do Teu Espírito no ouvido dos Teus filhos e filhas, para que eles entendam o que eles precisam entender nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido. Nessa manhã, eu quero falar com você sobre essa primeira parte desse versículo, que é a ideia de o véu ser removido. O que significa o véu ser removido? Para quem tem um pouquinho mais de experiência na vida, quando você entende algo na vida, você diz uma expressão assim: agora a ficha caiu. Quem fala essa expressão? É porque você usa o orelhão. Se você fala que a ficha caiu, é porque você usou o orelhão, filho. Revelou a idade.
Tem uma galera que repete a expressão a ficha caiu e não tem ideia do que está falando. Quem não tem ideia do que eu estou falando, levanta a mão, eu vou te explicar, eu não vou te julgar. Quem não tem ideia, eu vou te explicar então. Vou explicar para vocês dois. Boa, boa. Orelhão, gente, não tem a ver com aquele cachorrinho que foi... Não tem nada a ver. Orelhão era um telefone público. E o nome do orelhão é porque havia uma concha em volta do orelhão para proteger da chuva e do barulho, que parecia uma orelha grande. Por isso, orelhão. E o orelhão, talvez alguns aqui pegaram o tempo do cartão. Mas antes do cartão, havia um negócio chamado ficha. Você colocava a ficha em cima e discava. Discava também é muito bom. Você apertava os botõezinhos ou, literalmente, lembra disso? Discava. E quando você discava o número, a ficha só entrava de verdade no orelhão quando a ligação completava. Então vamos lá, eu liguei aqui para o pastor Jadson. Se a ligação não completou, ou seja, se ele não atendeu, ó, a ficha vai cair quando ela atender. Ainda não caiu. Ainda não. Agora caiu a ficha. Percebeu? Gente, Deus é muito bom, né? Ele faz o negócio na hora, pra gente entender. Obrigado, Senhor, não preciso mais explicar. Era isso. Quando alguém atendia do outro lado, a ficha entrava no orelhão. Por isso, a expressão a ficha completou o pensamento. Entendi. A ficha acabou de cair pra você. Acabei de ver você fazendo assim. É isso que é cair a ficha, entendeu? Quando a gente entende algo e cai a ficha, é como se o véu descortinasse na nossa frente. É como se aquilo que a gente não entendia, agora eu passei a entender. E quando eu olho para esse versículo que diz, portanto, bota para mim de novo, por favor. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, é porque em Cristo a ligação completa. Em Cristo o entendimento é entendido. Desculpa que é redundância. Mas em Cristo as coisas se tornam mais claras. Eu passo a enxergar as coisas de maneira mais clara. Vou tentar te dar um exemplo. Se nós viéssemos aqui ontem à noite, nesse local que nós estamos, e não tivéssemos luz, tropeçaríamos nas cadeiras, sim ou não? Sim, porque estaria escuro. Aí, a gente acende a luz. Quando a gente acende a luz, agora a gente já não tropeça mais nas cadeiras, concorda comigo? Mas você já percebeu quando entra aquele raio de sol na sala? E quando o raio de sol bate, você vê umas poeirinhas no ar. Já teve essa visão? Agora a gente não consegue ver poeira, sim ou não? Elas estão aqui, mas a gente não consegue ver. Mas se bater um raio de sol aqui dentro, a gente vê aqueles, eu não sei nem o nome, granulado de, não sei o nome, aquelas partículas, eu acho que esse é o nome mais bonito, partículas de poeira. E a gente só vê isso quando o raio de sol entra. Com Jesus é a mesma coisa. A gente só vê de verdade através do olhar de Jesus. E é isso que eu quero falar com você hoje aqui. Porque a transformação não começa quando eu me maqueio, ou seja, quando eu me escondo, quando eu coloco um véu, quando eu faço pose de religioso. Porque, gente, vamos lá. É fácil ser crente dentro da igreja? Sim ou não? Sim. É lindo! Eu levanto a mão, sim ou não? Eu choro se Deus fala comigo. Eu me emociono. Mas o negócio é ser crente quando está lá fora. O negócio é ser crente quando o mundo te desafia. Essa semana, um amigo meu me ligou. Cristão. E disse, Elton, estou fechando um negócio. E eu apalavrei. Apalavrei é, apertei a mão e disse, está fechado. Quando eu apertei a mão aqui do Simon, o Fernando me ofereceu 50 mil a mais no negócio. 50 mil, querido. Querido, 50 mil reais. É de Deus ou não?
Ele me liga desesperado. Elton, são 50 mil de diferença. O que você faria no meu lugar? Eu falei, é fácil para eu decidir, porque 50 mil não vai deixar de entrar ou entrar no meu bolso. Mas eu sou de uma época em que se eu apertei a mão do Simon, tá fechado. Ele me devolveu o áudio falando assim, eu já sabia, eu só queria saber. Ele mandou o áudio pro Fernando, dizendo, Fernando, obrigado pela sua proposta, mas eu já apertei a mão do Simon. E ele falou assim, e se o Simon não acertar? Eu falei, aí, filho, você tá livre para ir, mas uma vez que você fechou e deu a sua palavra como cristão, é aqui que você vai seguir. Beleza. Mas, Elton, e se eu sou esse, que apertei a mão aqui e desfiz e fechei lá porque ia ganhar 50 mil a mais? A primeira notícia que eu quero te dar, queridos, é que Jesus, quando te encontra, não começa a te mudar. Primeiro ele começa a te ver. Primeira coisa para a gente ser transformado é ser visto por Deus. É Deus me conhecer como eu sou, do jeito que eu sou, onde eu estou e o que eu estou fazendo. Porque a grande questão que muita gente faz quando a gente vai compartilhar de Jesus é a pessoa virar para você e dizer o seguinte, não, eu estou muito errado, Simon, eu não posso ir para a sua igreja agora porque eu estou todo errado, eu preciso me consertar primeiro. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, que está aqui hoje. Jesus ainda não quer te consertar. Primeiro ele quer te ver. Primeiro ele quer que você tire o véu. Primeiro ele quer que você tire as máscaras. Primeiro ele quer te ver como a ficha que cai. Primeiro ele quer que você venha exatamente como você está e é. Porque o novo nascimento não se dá antes de Jesus. Se fosse assim, Jesus diria a Nicodemos, olha só, faz o seguinte, vai lá, nasce de novo, depois volta aqui e me encontra de novo. Jesus disse para ele nascer de novo ali, na presença dele. E Nicodemos veio como ele era. Pena que Nicodemos escolheu errado. Mas o que eu quero te dizer, querido, é que quando a gente olha aquela mulher de João 4, que ela chega, lembra da mulher do poço? A mulher está lá no poço e ela está lá pegando água e Jesus diz, ei, me dê um pouco d'água. Ela diz, por que você está falando comigo se judeu não fala com samaritano? E ele diz, se você soubesse quem eu sou, você que me pedia água. E ela diz, como assim? E Jesus diz para ela, vai lá, chama o teu marido e volta. Ela diz, eu não tenho marido. E Jesus diz o quê? Pois é, nenhum dos 5 que você teve era o seu marido. Aquela mulher precisou melhorar para chegar perto de Jesus? Ela estava toda errada. Mas Jesus a viu. E quando a viu, transforma a vida dela. E quando ela volta para a cidade dela, ela diz, encontrei um homem que disse tudo que eu tenho feito. Ela não disse um homem que mudou a minha vida, ela disse um homem que me viu, um homem que me entendeu, um homem que olhou para mim e me disse tudo que eu tinha feito. Uma outra história é a história de Zaqueu. Zaqueu, quando sabe que Jesus está chegando na cidade dele, sobe numa árvore e quando ele sobe numa árvore, ele fica esperando. E Jesus, ao ver Zaqueu em cima da árvore, diz, desce que hoje eu vou lanchar na sua casa. Versão nova, versão internacional, segundo Elton. Zaqueu era um cara que era um cobrador de impostos, odiado por todo mundo. Deveria ter defraudado uma galera, porque depois, quando ele tem um encontro com Jesus, ele fala, se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. A mudança não vem antes da presença. O grande problema é que às vezes eu e você queremos mudar para encontrar Jesus. Quando eu melhorar, eu me aproximo, quando eu resolver, eu volto, quando eu me arrumar, eu apareço. Só que o evangelho, querido, é primeiro se aproxime, porque é na presença que a gente muda. Talvez você esteja fazendo o seguinte, se apresentando com um véu, fazendo cara de crente, e eu vou acreditar na sua cara de crente. Eu vou. Porque você vai conseguir me enganar.
Mas ao Senhor, quem é que engana? Ninguém. Porque você está falando e as suas palavras estão assim para Jesus, ó. Que ele está vendo o seu coração. Ele está lendo quem você é. E é por isso que eu acredito que Jesus gosta que a gente ore. Não é para pedir algo que ele não sabe que a gente precisa. Mas é para ver o quanto que o nosso discurso está alinhado com quem a gente é. Senhor magnânimo! E a minha vida está aqui meu coração está todo errado. Uma oração mais poderosa do que falar palavras bonitas para Jesus é: Jesus, socorre-me. Jesus, me ajuda. Jesus, eu não consigo. Jesus, está difícil. Jesus, eu não sou santo. Véu removido, ver e refletir a glória, transformação. Mas o primeiro passo é véu removido. Tá fazendo sentido, sim ou não? Sim. Segundo lugar. Bom, em primeiro lugar, então, Jesus não começa te mudando, ele começa te vendo. Segunda coisa, o véu. O que é o véu? O véu é a performance. Eu preciso fazer para parecer bom. O véu é também uma comparação. Nossa, eu olho para todo mundo. Gente, o pastor não se abala com nada. Como é que pode? O homem está sempre feliz. Ontem à noite ele estava feliz. Eu estava cansado ontem. Eu estava cansado ontem. Cheguei, oi gente, oi. Quando foi dando de fininho assim, eu sumi. Mas o pastor estava lá, contando piada, feliz, com todo mundo. Acordei hoje com a voz de quem? O pastor estava lá, feliz. O homem não cansa. Aí eu olho para o pastor, olho para a minha vida e falo assim: meu Deus, eu nunca vou ser bom como ele. Será que Jesus me aceita? A comparação é um véu. O medo do julgamento. Se eu abrir a minha vida para o Simon vai contar para o Fernando, que vai contar para o pastor, e aí daqui a pouco a minha vida inteira está todo mundo sabendo, e aí eu não me abro, e eu fico escondido. Uma palavra para nós homens aqui. A gente tem dificuldade de se abrir. E tá tudo sempre muito bem. Perrengue! Mas a gente tá como? E aí, Simon, beleza, mano? Como é que você tá? Que bom, cara. Eu também tô ótimo, irmão. Firme. Igual um prego na areia. Medo. O medo do julgamento faz com que a gente se afaste, com que a gente coloque o véu. E um outro. Eu tinha um amigo que ele sempre tinha a resposta certa para tudo que você perguntava para ele. De Bíblia, então, eu perguntava para ele, não é o Simon, tá? Só vou representar com o Simon. Mas eu perguntava com ele, ei, amigo, tudo bem? Ele, de glória em glória. Eu falei, ô, louco, bicho! De glória? Eu fiquei até envergonhado depois dessa resposta, Simon. Eu até queria dizer que eu estava bem, mas depois que você me respondeu que é de glória em glória, e ele tinha um versículo bíblico para falar de tudo com você. Eu tinha medo de compartilhar a minha vida com aquele amigo, porque ele era tão crente que eu achava que se eu olhasse para ele, Jesus ia revelar meus pecados. Até que, você já sabe o que aconteceu, né? O véu caiu. Porque ele tinha uma aparência, ele tinha uma máscara, ele tinha versículo. Não estou falando que não é para você falar versículo, você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Mas no caso dele, gente, era crente demais. Era sempre crente demais. Falei, glória a Deus, irmão. Eu ficava com vergonha de chegar perto dele. Mas às vezes, aquilo que eu sei falar, eu sei fazer, eu sei. E aí eu esqueço de tirar minha máscara e falar, Espírito Santo, vem aqui, me ajuda, porque eu sei tanto. Provérbios 28:13, você consegue colocar? Provérbios 28:13. Provérbios 28:13 diz o seguinte, quem oculta seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Na nossa devocional de hoje, um dos versículos mais lindos da Bíblia, 1 João 1:9.
se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas não só isso, e nos purificar de toda injustiça. Portanto, pecado confessado tem perdão. Posso ouvir um amém por isso? Vamos de novo para você acordar. Pecado confessado tem perdão. Amém. O pecado que não é confessado, esse não tem como ser perdoado. Mas o pecado confessado, querido, esse tem. Por isso, cuidado com o véu religioso, com o véu da comparação, com o véu daquela coisa de eu nunca vou ser igual ao fulano. Por quê? Porque se estamos na luz, temos comunhão. O pastor falou sobre esse versículo hoje. Se estamos na luz, temos comunhão. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Terceiro e último ponto. Lá na igreja, quando a gente fala último ponto, o pessoal faz assim, Terceiro e último ponto. Vou ter que voltar, pastor. Acho que o pessoal tá gostando. Vou, né? Tá, então tá bom. Uma vez eu voltei numa igreja e eu falei assim, pastor me convidou aqui porque eu acho que ele gostou de mim. Aí ele gritou lá do banco onde ele estava assim, ou para te dar uma segunda chance. Eu espero que eu não volte por uma terceira chance. Terceiro e último ponto, querido, sem máscara. Oh, meu Deus, que coisa linda! Hoje é só o primeiro dia, quero ver na terça você fazer isso. Sem máscara, eu finalmente posso ser tocado por Deus. Queridos, uma vez eu vi uma ilustração muito interessante. Se você tem filho ou filhos, você vai entender o que eu estou falando. Quando o nosso bebê é pequeno, ele depende da gente para tudo, sim ou não? E quando ele faz caquinha, quem são as pessoas que tocam na intimidade desse bebê? Pai e mãe, não é verdade? Por quê? Porque somos nós que temos autoridade para tocar numa intimidade. E tem pontos, queridos, que só o nosso Pai precisa tocar. Tem, desculpa a palavra, caquinhas nossas que o Pai precisa desnudar, tirar a fralda, sentir o cheiro, que o cheiro é complicado, sim ou não? Sim. Lá em casa o responsável para trocar era eu. Suzane fazia assim, ó. Aí era eu que tinha que ir lá. Você vai fazer isso, né? Ó Jesus falando assim, ó. Fala aí. Não, é Jesus falando, não. Mas quando eu tiro o meu véu, Jesus consegue tocar naquilo que foi exposto para ele. Jesus consegue curar no que foi mostrado para ele. Jesus liberta onde a luz chega. Por isso, queridos, o meu convite para você nessa manhã é não olhar para você mesmo como alguém todo errado, mas olhar para você como alguém que pode ser transformado, mas só será transformado se você tirar essa capa de super-homem, de Mulher Maravilha, essa capa de que tá tudo bem sempre, essa capa de que eu sei o que tenho que fazer e mostrar a sua fraqueza, as suas sujeiras para o nosso Pai. E Ele tem poder para me salvar, te salvar, me curar, te curar. A oração que eu aconselho você a fazer nessa manhã. Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou com medo. Deus, eu me sinto sujo. Deus, eu não estou conseguindo. Porque cada vez que você fala algo, abrindo o seu coração para o Senhor, você dá lugar para Ele te transformar. Porque você consegue tirar o véu. E aí você começa a ver a glória. E aí, ser transformado. A graça, queridos, não é prêmio de quem acertou. Eu vou falar isso aqui de novo. A graça não é prêmio de quem acertou. É socorro de quem se rendeu. Vou falar de novo. A graça não é prêmio de quem acertou. É socorro de quem se rendeu. Deus não está esperando você virar outra pessoa para te transformar. Deus está esperando que você tire o véu
E tirar o véu não começa com esforço, começa com rendição. Por isso, o meu conselho para você nessa manhã é não diga, Deus, vem me arrumar. É Deus, vem me ver. Olha para mim. Lembra do cego Bartimeu? O cego Bartimeu falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos, cala a boca, cala a boca, cala a boca, você tá incomodando o mestre. Cala a boca? Eu vou gritar é o quê? Mais alto, porque eu quero que ele me veja. Por isso que quanto mais alto eu grito, Senhor me socorre, Senhor, não é me salva, mas Senhor me socorre, Senhor olha para mim, Senhor eu tô sujo, Senhor não consigo, Senhor eu me comparo com outras pessoas. Quanto mais eu faço isso, mais o véu cai, no entanto a ficha cai. E para a gente ficar mais parecido com Jesus, começa com a gente dizendo, olha para mim. Você pode baixar a sua cabeça?